Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Entramos aqui no livro de Jeremias, estudaremos alguns capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 20. E o tema dessa semana é: Antes que te formasse no ventre, te conheci. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho aí, para receber as notificações, deixe o seu like se você gostar dessa mensagem. E também deixe o seu comentário no final, seu testemunho ou a sua escritura preferida aí, que é muito importante para o nosso aprendizado. Nós estudaremos os seguintes tópicos nessa lição. Os profetas são chamados para declarar a palavra do Senhor. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. O Senhor reunirá seu povo. O Pai Celestial conhece vocês. Bom, primeiro tópico, os profetas são chamados para declarar a palavra do Senhor. Então, nós sabemos que Deus chama profetas, sempre houveram profetas aqui na terra. Adão foi o primeiro deles, onde havia uma comunicação entre Deus e Adão, Deus e o seu profeta, e assim é nos dias atuais. Então, assim foi com Adão, assim foi com Moisés, com Abraão, com todos os profetas que existiram. O Senhor, ele chama profetas para exercer aqui a sua vontade na terra para os seus filhos. E atualmente nós temos profeta, vidente e revelador nos dias atuais. Aqui nós vemos uma imagem do profeta atual, Russell M. Nelson, seus 2 conselheiros e os 12 apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, da mesma forma que existia a igreja primitiva, quando Jesus Cristo chamou 12 apóstolos, existe hoje na face da terra 12 apóstolos e o profeta. Então, esses profetas, eles são chamados para declarar a palavra do Senhor. Profeta Jeremias. Vamos aprender quem foi Jeremias. Jeremias foi um profeta do Velho Testamento que nasceu de uma família de sacerdotes e profetizou em Judá de 626 a 586 a.C. Ele viveu perto da época de outros grandes profetas como Leí, Ezequiel, Oséias e Daniel. Jeremias foi ordenado na vida pré-mortal para ser profeta. Nós vamos aprender sobre isso. Ele já foi ordenado na vida pré-mortal, ou seja, antes de vir para essa terra, ele já havia sido ordenado para ser um profeta. Durante o seu ministério de quase 40 anos como profeta, ele pregou contra a idolatria e a imoralidade existente entre os judeus. Enfrentou continuamente a oposição e o escárnio. Após a queda de Jerusalém, os judeus que fugiram para o Egito levaram consigo Jeremias, onde, diz a tradição, foi morto apedrejado. Olha só, né? O profeta Jeremias, ele pregava contra a imoralidade existente naquela época. E hoje a gente vê aí o profeta atual, Russell M. Nelson, pregando a mesma coisa, né? Contra a imoralidade que existe nos dias atuais. Então, aí você começa a ver que existe realmente a necessidade de ter um profeta. Vamos aprender sobre a verdade, sobre a vida pré-mortal, como foi mencionado. No versículo 4 a 7 do capítulo 1, diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então, a escritura aqui é bem clara, né, que o Senhor conhecia Jeremias na sua vida pré-mortal, antes mesmo de ele vir aqui para essa terra. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém, disse-me o Senhor, não digas que és um menino, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Ou seja, ele estaria aqui para fazer exatamente a vontade do Pai Celestial, como profeta. No versículo 9 e 10. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor,
Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. E veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, que vês tu? E eu disse, vejo uma panela fervente, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua maldade, de toda a sua maldade. Então, aqui o Senhor está, nessa escritura aqui, a gente aprende que os israelitas não estavam guardando os mandamentos, mais uma vez, né? Não estavam guardando os mandamentos de Deus, estavam idolatrando outros deuses e não estavam cumprindo com todos os mandamentos. E aí o Senhor fala, por causa de toda a sua maldade, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos. Eles começaram a adorar outros deuses e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te faça temer diante deles. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, o Senhor aqui pedindo para que Jeremias fizesse a sua vontade, pedindo para que os israelitas se arrependessem e voltassem aí a fazer as coisas conforme o Senhor pede. Então, como eu disse, né, Jeremias é um profeta do Velho Testamento, estava lutando aí contra a imoralidade dos israelitas que não estavam mais fazendo a vontade de Deus. Parece que nos dias atuais a gente vê a mesma coisa, né, uma guerra aí entre o bem e o mal, a imoralidade crescendo cada vez mais, independente de tipo de governo, a imoralidade, a tendência dela é ir crescendo cada vez mais, a iniquidade aumentando cada vez mais. Então, a gente aprende que é necessário realmente a existência de profetas para poder guiar um povo e chamar o povo ao arrependimento, para que eles possam aí se voltar a guardar os mandamentos, se voltar a permanecer no caminho de Deus, né? O próximo tópico é, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então, mais uma vez, os israelitas aqui vão ser mencionados quando o Senhor fala no versículo 13, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas fendidas que já não retêm águas. Então, o Senhor se compara aqui a esse manancial de águas vivas. Aqui ao lado direito, né, a gente vê uma imagem de um manancial aqui de águas vivas, ou seja, uma fonte, né? Você pode escolher beber a água aqui da fonte, você bebe essa água pura, essa água cristalina, com toda a sua pureza, né? Desse manancial de água viva, você tem a opção de escolher beber daqui ou de uma cisterna, né? E aqui ele compara na palavra do Senhor ao manancial de águas vivas, mas o que os israelitas fizeram, eles justamente ao contrário, eles deixaram de querer beber da palavra de Deus, ou seja, da fonte da água viva, e começaram a criar as suas próprias cisternas. Eis que vos confiais nas palavras falsas, que não aproveitam para nada. Porventura, furtareis e matareis e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após os deuses alheios a quem não conheceis? Então, os israelitas aqui mostrando nessa escritura que eles tinham deixado o manancial de águas vivas, né? Buscando aí, confiando nas palavras falsas, e ele compara essas palavras falsas aí
a essa cisterna aí, que é comparado, né? Você tem a possibilidade de, assim como na conferência geral, onde os profetas falam, nós estamos bebendo da fonte da água viva, ali daquele manancial que é a palavra de Deus, quando você ouve as palavras dos profetas nas conferências. E os israelitas estavam aí em busca de palavras falsas, eles deixaram de buscar o manancial de águas vivas. Bom, o próximo tópico é: o Senhor reunirá seu povo. Então, nós sabemos que a segunda vinda ela vai existir e o Senhor está preparando todas as coisas para que isso aconteça. Jeremias 16, 14 a 15 diz: portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Então, aqui Jeremias ele compara a coligação de Israel nos últimos dias com a libertação de Israel do Egito por meio de Moisés. Ele fala assim: mas vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque fá-los-ei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. A coligação de Israel nos últimos dias será ainda mais importante para o povo de Deus. A casa de Israel será coligada nos últimos dias antes da vinda de Cristo. Como eu disse, o Senhor está preparando, está sendo realizada essa coligação de Israel nesses últimos dias aqui, antes da vinda de Jesus Cristo. O Senhor reúne o seu povo, Israel, quando estes o aceitam e guardam os seus mandamentos. Então, é dessa maneira que o Senhor vai fazer a coligação de Israel em preparação para a sua segunda vinda. E a regra de fé número 10 diz o seguinte sobre isso: cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião, ou seja, a Nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. Então, é nisso que nós acreditamos. Jeremias 3, 14 a 15 e o 17 diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei comigo, e vos tomarei um de uma cidade e 2 de uma família, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela a causa do nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo a obstinação do seu coração maligno. Então aqui o Senhor, ele chama o povo ao arrependimento e ele pede, né, para que as pessoas se convertam, os filhos rebeldes. E ele fala que dará pastores segundo o coração, para que possam ter aí conhecimento e inteligência. Então, ou seja, o Senhor vai preparar essa coligação de Israel para que todas as pessoas aí possam ser convidadas ao arrependimento, se arrepender dos seus erros e saber que a coligação de Israel ela está sendo realizada já. E o último tópico é: o Pai Celestial conhece vocês. O presidente Russell M. Nelson ele ensinou: seu espírito é uma entidade eterna. O Senhor disse a seu profeta Abraão: foste escolhido antes de nasceres. O Senhor disse algo semelhante a respeito de Jeremias e muitos outros. Ele disse o mesmo até a respeito de vocês. Seu Pai Celestial já os conhece há muito tempo. Vocês, como seus filhos e suas filhas, foram escolhidos por Ele para vir à Terra precisamente nessa época, para ser um líder em sua grandiosa obra na Terra. Então, aqui o profeta ele diz que, assim como Jeremias foi pré-ordenado para ser um profeta, que Deus já conhecia Jeremias antes mesmo de ele vir aqui para essa terra, o profeta ele diz que o Senhor, Deus, ele conhece cada um de nós da mesma forma. Nós
somos conhecidos, somos filhos e filhas escolhidos por Deus para nascer nesta época aqui na Terra. E Ele sabe exatamente do que somos capazes, a nossa capacidade e todo o nosso talento. Ele continua para finalizar. Vocês não foram escolhidos por suas características corpóreas, mas por seus atributos espirituais, tais como bravura, coragem, integridade de coração, sede de verdade, fome de sabedoria e desejo de servir ao próximo. Vocês desenvolveram alguns desses atributos na pré-mortalidade. Outros vocês podem desenvolver aqui na Terra se persistentemente os buscarem. Olha só que interessante saber que nós fomos escolhidos por Deus para nascer nessa Terra aqui, e o Senhor conhece a nossa capacidade, o Senhor conhece toda a nossa bravura, coragem, de que nós realizamos no mundo espiritual e por isso estamos aqui. E alguns nós já nasceram com esses atributos, né? Já desenvolveram esses atributos na pré-mortalidade e já nasceram. Mas aqueles que não têm esses atributos, né? Seja de bravura, coragem, integridade, sede de verdade, né? Fome de sabedoria, o desejo de servir ao próximo, se você não tem esse dom natural dentro de você, você pode buscar persistentemente, é o que o Senhor espera que você faça, que você desenvolva essa natureza, esse talento em você. Bom, essa foi a aula dessa semana. Entramos aqui no livro de Jeremias. A próxima aula é a continuação do livro de Jeremias. E entraremos também em Lamentações. E o tópico será: tornarei o seu pranto em alegria. Os tópicos serão: o Senhor tirará Israel do cativeiro e a coligará, e me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. As Escrituras têm poder para nos afastar do mal, sempre podemos ter esperança. Então, por favor, compartilhe essa mensagem, deixa aqui o seu comentário, clica aqui no link abaixo para aprender mais. Até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau, tchau.